Hoje entenderemos o processo geoquímico das argilas e a sua formação e sua aplicação industrial. Este aqui é o sumário, onde a gente vai estar vendo a gênese, ou seja, o processo de formação, as cargas elétricas provenientes da troca de cátions, caulinita e lita e os benefícios industriais que elas possuem. O objetivo da fração coloidal, ou seja, é aquele que define as partículas do solo com um diâmetro menor, sendo a argila uma das principais componentes do regolito. A gente também tem a análise de gênese das argilas, ou seja, por via intemperismo químico, ou seja, hidrólise, para a formação das argilas e suas importâncias, né? A diferença entre a diferenciar também a cristaloquímica da caulita, que possui uma estrutura diferente e uma porção diferente, né, da ilita, e como a gente vai compreender essas estruturas, né, e compreender os processos mineralógicos também, do processo de extração também um pouquinho. Tá, mas como a gente entende esse processo de formação dos argilominerais? A gente tem um processo primário, o processo de graduação e o processo secundário que a gente chama. O processo de herança, basicamente, que a gente chama, que é o processo primário, ele ocorre na fragmentação física e na alteração química das dimicas pré-existentes. Ou seja, a partir desse mecanismo comum da formação da ilita, onde a gente tem as estruturas cristalinas originais e amplamente mantidas, né, em relação à estrutura química, mas também partículas menores. A gente também tem a transformação gradual, quando a gente tem a caracterização desses minerais pré-existentes, mas ele sofre ali um processo de dissolução total na estrutura básica, ou seja, ele vai acabando se transformando em outra coisa. E um desses exemplos é a substituição desses cátions, que eles acabam substituindo ali por meios, né, químicos e do tempo, né? E a gente tem a neoformação, que é o processo secundário que envolve a dissolução desses minerais primários, né? Ou seja, ele move totalmente as estruturas dele. E os argilominerais, quando eles estão nessa situação, ele atinge a supersaturação, que é um processo típico da caulita em ambientes intemperismo e intensos, como no sobrecais, como aqui no Brasil. A gente tem a substituição isomórfica, que é um processo de substituição de cátions, ou seja, esses substituintes estão saindo, né? E entrando outros substituintes. E através desse processo a gente tem ali, né, a substituição, né, sem alterar a estrutura reticular do mineral. E a gente também a gente sabe que esse mecanismo ele é fundamental para a formação dessas cargas, né? Ou seja, elas são resultantes permanentes, ou seja, independem do pH do meio. E essas ligações são quebradas também, que ocorrem nas bordas de cristais, onde as hidroxilas são expostas. Elas podem ganhar ou perder prótons com o ambiente, e das cargas geradas são variáveis em relação a essa troca, né, de substituintes dali. Pois a sua intensidade sinal depende do pH, né, do solo, e portanto a carga zero. A gente tem aqui a estrutura da caulita, né, como a gente pode analisar através desse desenho, né, a sua estrutura química básica, né, e ela é basicamente bilaminar. Ela é formada em ambientes de lixação intensa, onde os cátions são removidos, né, e substituídos. E as suas propriedades são de baixa substituição isomórfica e lâminas unidas por pontes de hidrogênio, formando assim, não tornando tão expansiva no caso, né. A gente também tem a estrutura da ilita, que ela aparenta
o estágio menos avançado de intemperismo e alterações de mica, ou seja, elas têm as suas alterações e elas podem variar bastante em sua estrutura geral, né? Aí sua estrutura sai do tipo 2 por 1, ou seja, trilaminar, é uma folha octaédrica entre duas tetraédricas na sua formação, né? E é formada geralmente por lixiação moderna e fraca em climas temperados. E exige potássio também, né, dentro da sua estrutura. E a sua alta substituição isomórfica por folhas né, por folhas, né, tetraédricas. E esses íons fixam em pedaços interlaminar. A gente tem os benefícios industriais a partir do processo que a gente tem de extração dessas caulitas, que são três, né, que a gente chama de degradação e deslaminagem, a centrifugação e a separação de magnéticas, né, que a gente pode estar obtendo, né, que são basicamente que a caolita ela é misturada em água dispersa para descarregar os materiais que envolvem quartzos grosseiros por ciclonagens. A gente também tem a centrifugação, que é a etapa que visa a separação da fragmentação alterada fina da caolita com as partículas de tamanho inferior. E a separação magnética também, que a gente tem a partir desse processo, né? Utilizando os ímãs para alterarem ali, e os ímãs supercondutores no caso, né? Para de alto campo, né? Para fazer esse processo paramagnético, né? E a gente também tem aqui os benefícios dela, que é o alvejamento químico, né, que é um processo de lixação que reduz a hidrosulfização do sódio, né, em pH ácido. E a gente também tem a finalização, que é por etapas finais, que envolve a filtragem para remover as fases líquidas, né, de secagem ou pressão. E por essa transformação do material a um pó fino e seco, que eles podem ser comercializados. E os benefícios, o beneficiamento da elita, que é a moagem, que é a redução granulômica e a realização de processo via seco e úmida, que é crucial para a homogeneização da massa cerâmica, que são utilizados em propriedades reológicas e de processamento, né? O peneiramento também, que é a etapa essencial para a eliminação de fragmentos grosseiros de quartzo. E a flotação, que ela também é uma aplicação que a gente considera assim uma aplicação nobre, né? Em relação à separação de ilita e feldspatos residuais, em relação às estruturas que a gente vai estar ali utilizando, né? Em sua finalidade, né, é o controle de balanceamento do potássio, que ele fornece também. A gente tem aqui um comparativo, né? Que são suas características, tipo de camada, ambiente, a caolita, né? Elita, a sua estrutura. E a gente pode estar analisando.